Olá, boa noite. Preso vigilante suspeito de integrar associação criminosa na capital. Já é a quarta vez que José Arnaldo é preso pelo mesmo motivo. Em julho do ano passado, 2 policiais militares foram flagrados junto com ele em uma das ações criminosas. Idoso do Rio Grande do Sul morre após acidente na BR-316 com destino ao Maranhão. Jovem confessa a autoria da morte de enteado de 10 meses em Governador Edson Lobão. Evento regional discute a elaboração do Plano Nacional de Combate à Corrupção. E ainda, a Sampaio Corrêa apresenta novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro. A Polícia Civil deve investigar um atentado contra um motorista de aplicativo que aconteceu na capital. Ele viveu momentos de pânico durante a noite desta segunda-feira na Vila Conceição. Este homem, que trabalha como motorista de um aplicativo de passageiros, teve o carro atingido por um tiro enquanto fazia o seu trabalho em um bairro de São Luís. No fim de uma chamada, quando já estava saindo de dentro do bairro, eu fui surpreendido por um meliante. Apontou uma arma para mim, para o meu carro, na verdade, e logo que eu passei por ele, ele efetuou um disparo. Quando ele efetuou esse disparo, eu tentei fugir de dentro do bairro, não tendo êxito por conta de não conhecer o local. Efetuaram de vários disparos, um acertou ainda meu carro na lateral, do lado do motorista mesmo. Aí eu parei o carro, tive necessidade de parar o carro, saí do carro gritando que era Uber, enfim que eles pararam de disparar. Mesmo nervoso, ele ainda conseguiu conversar com os criminosos, que explicaram o motivo dos tiros contra o carro. Disseram que tinha sido apenas um engano, pensando em ser de outra facção o carro. Que momentos antes dessa minha chamada, tinha acontecido um assassinato lá dentro do bairro, que tinha sido confronto entre facção. E logo depois eu fui chamado, foi que aconteceu essa situação. Este delegado orienta como esses motoristas devem fazer para dificultar a ação dos criminosos e facilitar o trabalho de investigação. Olha, o importante, após a ocorrência de uma ação dessa, né, é notificar o caso à polícia com registro do boletim de ocorrência. E o próprio motorista, ele tem acesso através seja do Uber ou qualquer outro aplicativo. A vítima já procurou a polícia para registrar a ocorrência e agora promete ser mais cauteloso na hora de aceitar uma corrida. É necessário trabalhar, né, para sustentar a família. A gente fica agora mais precavido, infelizmente tem que fazer muito mais cancelamento devido a bairros que a gente já tem como perigosos por conhecer, entendeu? E é nessa luta, a gente precisa trabalhar. Foi preso na madrugada de hoje um vigilante suspeito de integrar uma associação criminosa que praticava furtos, roubos e extorsão de comerciantes na capital. No vídeo gravado por uma das vítimas, o vigilante José Arnaldo Coelho Soares, de 35 anos, aparece de blusa vermelha, ao lado de outros 3 homens, roubando o dinheiro de uma máquina caça-níquel. Foi através dessa filmagem que eles foram identificados e tiveram as prisões decretadas. Os outros envolvidos ainda estão foragidos, mas José Arnaldo foi preso por volta de 6h30 da manhã na Maiobinha. Uma vítima, né, que tem um restaurante no Maracanã, na BR-135, nos procurou denunciando que semanalmente estava sendo abordada por indivíduos que se diziam policiais, mas que não eram policiais, e esses indivíduos eles entravam no estabelecimento, quebravam máquinas caça-níqueis que estavam lá, pegavam todo o dinheiro das máquinas e também o dinheiro que ela tinha no local, né, e diziam que era no dia seguinte ela ia na delegacia para responder o processo. Ela ia lá e não encontrava ninguém. Já é a quarta vez que José Arnaldo é preso pelo mesmo motivo. Em julho do ano passado, 2 policiais militares foram flagrados junto com ele em uma das ações criminosas. No depoimento prestado aqui na Seccional Sul, ele voltou a citar a participação tanto de policiais militares quanto civis no esquema e disse que está sendo ameaçado. No depoimento dele, ele diz o nome de alguns policiais envolvidos, né? Então as investigações vão seguir, ou por mim, ou então por uma instância mais especializada, para a gente ver a extensão disso.
a utilização de caça-níqueis também é ilegal. Segundo as investigações, desde 2013, a quadrilha atua na Grande São Luís. Com a prisão dele, a estrutura desse outro esquema também começa a ser desarticulada. Na conversa que eu tive com ele, no depoimento, notei que ele conhecia muito dessa estrutura. Ele citou o nome de alguns proprietários, 3 ou 4, que, segundo ele, são os donos de todas as máquinas que estão na região metropolitana de São Luís, né? Ele chegou até a dizer que os daqui são os mesmos que têm máquinas em Belém do Pará. E quem tiver envolvido nisso vai ser penalizado, vai responder pelo crime, né? Seja civil, seja quem for. Após denúncia anônima, um homem identificado como Ângelo Augusto de Oliveira Salviano foi preso nesta segunda-feira, suspeito de estelionato. Ele estaria armazenando e comercializando entorpecentes, além de produzir documentação falsa para receber benefícios referentes ao PIS/PASEP. Com o suspeito foram apreendidas cédulas de identidades, uma lista de informações referentes a CPF e PIS de terceiros, além de outros produtos. Ângelo já responde a processo criminal pelo crime de estelionato, no estado de Pernambuco. Foram presos no Jardim São Cristóvão, em São Luís, 2 homens e um menor de idade, suspeitos de praticar assalto a um restaurante na capital. Os 3 foram autuados por roubo qualificado, pelo emprego de arma e concurso de pessoas. Segundo a polícia, o veículo usado pelos criminosos era produto de roubo. E a seguir, jovem confessa a autoria da morte de enteado de 10 meses em Governador Edson Lobão. E ainda, idoso do Rio Grande do Sul morre após acidente na BR-316 com destino ao Maranhão. Prestou depoimento hoje o jovem de 18 anos, suspeito de matar o próprio enteado de apenas 10 meses em Governador Edson Lobão. Quem conta os detalhes é a repórter Isabel Gomes, da TV Difusora Sul. O depoimento do Francielson Gomes Pereira durou cerca de 1h30. Para falar para a gente mais detalhes do que foi conversado, eu falo agora com o delegado regional Eduardo Galvão, que vai contar para a gente mais detalhes. Então, delegado, o que nesse depoimento a polícia conseguiu colher de informações do Francielson? Ele confessou a autoria delitiva, deu todos os detalhes do crime. Para tanto, ele contou com a presença da mãe, ele foi assistido pela mãe de Governador Edson Lobão. Até aqui, ele sequer disse o nome, ele informou que é o nome para a guarnição da Polícia Militar, mas aqui, como a mãe já havia sido ouvida, foi a primeira pessoa a ser ouvida, até porque havia a dúvida inicial de que ele pudesse ser portador de alguma necessidade especial, tomar alguma medicação, estar sob efeito de algum psicotrópico, alguma substância, ela deixou claro que não. Foi a primeira a dizer que ele é uma pessoa normal, nunca tomou medicação controlada, nada do gênero, mas aqui, sendo assistido pela mãe, ele respondeu todas as perguntas que foram formuladas. A gente espera concluir esse inquérito o mais rápido possível, o mais breve possível. Faltam algumas poucas perícias. Na realidade, a gente vai testar tanto o instrumento do crime quanto a vestimenta que ele usava naquele momento para sangue humano. É uma perícia indispensável para o procedimento. O exame cadavérico, também a materialidade já está pronta, já foi inclusive anexado ao auto de prisão em flagrante, e acredito que no mais tardar sexta-feira esse inquérito seja remetido para a Justiça. A gente tem 10 dias para concluir, por se tratar de réu preso. Um idoso de 73 anos morreu hoje após uma colisão entre 2 caminhonetes na BR-316, na região dos Cocais. A vítima era do estado do Rio Grande do Sul, onde tinha destino ao Maranhão para visitar um casal de filhos. A caminhonete com placas de Teresina ficou completamente destruída. A rodovia federal BR-316 ficou parcialmente obstruída pelos veículos envolvidos na colisão. A Polícia Rodoviária Federal fez o levantamento preliminar das informações relacionadas ao acidente. Os 2 veículos bateram de frente. O motorista deste carro ficou gravemente ferido e preso às ferragens. Ele foi levado em estado grave para o hospital. Segundo populares, o motorista teve fraturas expostas e foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à unidade de pronto atendimento no bairro Pirajá. Ele não teve o nome revelado.
O outro veículo saiu de Codó. Além do motorista, havia também 4 passageiros. Uma mulher precisou ser atendida e encaminhada à UPA. Ela não se feriu com gravidade. Seu Francisco estava no volante. Ele disse que foi tudo muito rápido e não teve como evitar a colisão. Eu vim de Codó, terminei de abastecer ali no posto. Aí quando eu vinha saindo na pista, ele invadiu a contramão. O pessoal está dizendo que acha que ele vinha dormindo, né? Porque ele chegou a invadir aí com muita velocidade. Eu vinha saindo com pouca velocidade, eu vinha. Já tentou tirar o possível, né? Possível, mas não deu. Não deu, felizmente não deu. As outras 2 pessoas envolvidas no acidente continuam internadas na UPA de Caxias, sob observação médica, mas não correm perigo de morte. E o mês de julho foi marcado por quase 90 acidentes de trânsito nas rodovias federais que cortam o Maranhão. Pelo menos 16 pessoas morreram e a maioria, de acordo com a PRF, estava em motocicletas. O mês de julho, tradicionalmente, aumenta o fluxo de veículos nas BRs. Muitas pessoas pegam a estrada para aproveitar as férias. Aumenta a quantidade de carros e motos e cresce proporcionalmente a imprudência. Em um balanço parcial divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, mostra que entre os dias 1º e 26 de julho foram registrados 88 acidentes, com 113 pessoas feridas e 16 mortes. O chefe do núcleo de comunicação da PRF chamou a atenção para a quantidade de mortes envolvendo motociclistas. A quantidade de pessoas que se acidentaram, tiveram lesões e com óbito foi muito grande, principalmente no motociclismo, seja o condutor ou o passageiro, colidindo em caminhão, colidindo com outra motocicleta, colidindo com veículo passeio. Realmente foi um número muito elevado para esse mês de julho. Ainda durante o período de 1º a 26, 7.594 veículos foram fiscalizados. Foram feitos 2.924 testes de alcoolemia, resultando em 38 flagrantes. Outras 23 pessoas foram detidas pela prática de algum crime. 20 veículos apreendidos e 5.107 multas aplicadas, entre crianças sendo transportadas sem o uso da cadeirinha, dirigir utilizando o celular, sem cinto de segurança e ultrapassagens indevidas. O período chuvoso terminou em boa parte do estado, o sol começou a brilhar e as chuvas deixaram de ser a causa principal dos acidentes em boa parte dos municípios maranhenses. Segundo o coordenador da campanha SOS Vida pela Paz no Trânsito, 90% dos acidentes são ocasionados por imprudência dos condutores. É preciso investir em educação para se conquistar números mais positivos no trânsito. É preciso investir nos pilares que levam ao trânsito seguro, em educação para o trânsito, em fiscalização rigorosa com punição e também na questão da infraestrutura, que é importante, uma boa sinalização, uma boa pavimentação, um bom traçado das vias. Tem que haver investimento nesse sentido das autoridades em todos os níveis, federal, estadual e municipal, de maneira que essa realidade mude. E a seguir, evento regional discute a elaboração do Plano Nacional de Combate à Corrupção. E ainda, a Sampaio Corrêa apresenta novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro. Foi realizado hoje em São Luís um evento regional para discutir propostas de elaboração do Plano Nacional de Combate à Corrupção. A audiência pública é para ouvir propostas que possam integrar o Plano Nacional de Combate à Corrupção. Estratégia criada há 15 anos por uma rede que atualmente abrange 90 órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Desde então, a ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro no país, vem contribuindo com uma série de medidas importantes no enfrentamento a esses tipos de crimes. A inovação com a nova lei do crime organizado, com a importante técnica da colaboração processual, regulamentada hoje de forma a propiciar aí elementos concretos no combate à criminalidade organizada, entre outras inúmeras medidas que já fazem parte do nosso panorama legislativo. A audiência realizada em São Luís nesta terça-feira é uma das 5 que acontecem em todo o país e que tem como principal objetivo elaborar e aprovar o Plano de Combate à Corrupção. Para isso, o grupo quer ouvir as sugestões que possam fazer parte do plano
especialmente as contribuições vindas da sociedade civil. A discussão não se dá apenas na Casa Legislativa, onde é a edição do ato normativo. A discussão ocorre na sociedade. É aquele cidadão que vê que a merenda não está boa, que o transporte das crianças para a escola não é regular, que identifica a má gestão dos recursos públicos, né? O combate à corrupção, ele não perpassa apenas pelo Poder Judiciário, Legislativo, é a comunidade. O número de representantes da sociedade civil foi pequeno na audiência, mas quem veio destacou a importância de estar ali. Colaborar para a transformação de uma sociedade. A problemática que nós vivemos não só no Maranhão, mas no Brasil como um todo. O Conselho de Meio Ambiente, ele tem uma atuação muito grande, né, no estado do Maranhão. E é o meu primeiro ano, né, no Conselho, e eu vejo que temos que trabalhar de modo geral na prevenção mesmo. Cada participante foi convidado a elaborar e apresentar uma proposta que pode ser de prevenção, detecção ou punição. A sugestão da Glaucilene, que trabalha numa seguradora, é para tentar prevenir o problema desde cedo. A começar das crianças, adolescentes e jovens. Eu creio que se o investimento começar daí, vamos ter menos gastos e menos trabalho com detenção e punição, na verdade, né? Como detectar e punir, se a gente trabalhar aí a base. As propostas aprovadas nos grupos de trabalho vão para uma plenária nacional e podem tornar-se ferramentas importantes no combate à corrupção. Nós debatemos e estamos fazendo um banco de propostas e depois, durante as reuniões da ação número 1, vamos realmente debater e lapidar tudo isso para que a gente possa construir esse Plano Nacional de Combate à Corrupção. O novo técnico do Sampaio Corrêa foi apresentado hoje no centro de treinamento do time. Laércio Júnior traz os detalhes. O novo treinador é o Paulo Roberto Santos, carioca, mas já radicado há muitos anos no estado de São Paulo. Ele chega em companhia do Alan Dott, que será o seu auxiliar técnico, e do preparador físico Walter Grasmar, que inclusive comandou as atividades do dia no CT José Carlos Macieira, de preparação para o jogo contra o Criciúma. O técnico Paulo Roberto Santos teve um pequeno atraso na viagem, por isso só chegou no início da tarde de hoje aqui na capital. Paulo Roberto, seja bem-vindo, boa sorte nesse desafio à frente do Sampaio Corrêa. Eu queria que você falasse para os amigos do Jornal da Difusora da tua expectativa em assumir o Sampaio Corrêa. A expectativa ela é sempre positiva, né? Não podemos assumir um trabalho sem que você tenha a expectativa de que as coisas vão andar bem. Obviamente que nós sabemos que o momento é um pouco delicado, mas no futebol isso é normal. É aquilo que eu coloquei anteriormente para os seus colegas. Dificilmente, no momento dessa competição, nós iríamos assumir uma equipe que estivesse navegando em águas tranquilas. Normalmente, nesse momento, as equipes que procuram trocar a comissão técnica, normalmente não estão num bom momento, cada uma por um motivo, e nós sabemos os motivos pelo qual a equipe do Sampaio Corrêa não se encontra num bom momento. Tivemos vários problemas, somando tudo isso, acarretou a atual situação, mas nós sabemos que com muito trabalho, com a colaboração dos atletas, né, com o comprometimento dos atletas, com o apoio do nosso torcedor, que será de fundamental importância o apoio do nosso torcedor, para que nós possamos sair dessa situação o mais rápido possível. Obrigado ao Paulo Roberto Santos. Ele já inicia as atividades de comando do Sampaio Corrêa amanhã e comanda a equipe definitivamente no campo de jogo, ao lado ali da partida dos jogadores, no próximo sábado, 9 da noite, no estádio do Castelão. E mais um centroavante foi anunciado, o atacante Alisson. Amanhã mais detalhes no Bom Dia Maranhão. Laércio Júnior para o Jornal da Difusora. Uma boa noite e até amanhã.